Capítulo 2. O ambiente da glória. A presença de Deus é o ambiente perfeito para a nossa prosperidade. Todo ser vivo precisa de um ambiente apropriado, no qual possa manifestar sua glória divina. Um pássaro foi criado para voar, portanto, a glória de um pássaro é voar. Mas os pássaros precisam do céu e do ar livre para poderem expressar sua glória plenamente. Se trancarmos um pássaro em uma gaiola, ele não poderá mostrar sua glória plenamente. A glória do pássaro é restringida por seu ambiente. O peixe foi criado para nadar, portanto, a glória de um peixe é nadar. Mas o peixe somente pode dar plena expressão à sua glória quando está dentro da água. A ação de nadar é natural para qualquer peixe. Aquilo que é natural a uma coisa é a sua glória. O peixe não se debate quando está na água. Ele simplesmente nada, pois nadar é a sua glória. Quando vejo peixes nadando, tenho ciúmes, pois eles não precisam usar aparelhos para respirar debaixo d'água, tanques de ar, máscaras ou nadadeiras. Eles simplesmente nadam, já que essa é a sua natureza. Quando entro na água, preciso fazer o maior esforço para não afundar. Os peixes se reúnem ao meu redor e riem de mim. Por outro lado, se eu remover um peixe de seu ambiente aquático, ele começará a ter problemas imediatamente. Ele se debaterá em busca da vida e logo começará a sufocar-se. Se eu não o colocar de volta na água, ele morrerá dentro de minutos. O peixe não consegue respirar em um ambiente seco. Suas guelras foram projetadas para filtrar o oxigênio da água. Portanto, o peixe só pode sobreviver e prosperar na água. O peixe somente é capaz de exibir sua glória quando está dentro de seu ambiente apropriado. O ambiente em que vivemos é fatal para os peixes, tanto quanto o ambiente dos peixes é fatal para nós, a menos que carreguemos parte de nosso ambiente conosco para dentro da água, na forma de tanques de ar e máscaras. Da mesma forma, não podemos penetrar no domínio de um pássaro sem o auxílio de algum tipo de máquina voadora artificial, tal como um avião, um helicóptero, uma asa delta ou um balão de ar quente. Assim como os pássaros e os peixes, a humanidade também foi criada para operar em um ambiente pré-determinado, a presença de Deus. Nós nos desenvolvemos melhor no ambiente para o qual fomos projetados. Nossa glória é ser como Deus e governar como Deus, em comunhão e harmonia com Ele. Como acontece com um pássaro na gaiola, qualquer coisa capaz de nos impedir de nos tornarmos tudo o que Deus planejou que fôssemos, é também capaz de restringir nossa glória. A única maneira de podermos realmente aprender a ser e a governar como Deus é vivermos em um ambiente permeado com a presença dele. A fim de sermos iguais a Deus, precisamos antes conhecer a Deus, e para isso precisamos gastar tempo em sua presença. Antes de criar qualquer vida na terra, Deus preparou ambientes adequados, de acordo com o que cada variedade e espécie necessitaria. Ele estabeleceu os oceanos, os lagos e os rios em seus devidos lugares, e depois os encheu com vida aquática. Ele estabeleceu a terra seca com um clima temperado e todos os nutrientes do solo necessários para a vida vegetal florescer. Então, a vida vegetal forneceu o sustento para os animais terrestres e os pássaros que vieram depois. O homem, a maior criação de Deus, precisava de algo mais, um clima moderado e abundância em frutos,
Ervas e vegetais para consumir não eram suficientes para serem feitos à própria imagem de Deus. Para que pudessem se desenvolver apropriadamente e plenamente exibir sua glória, Adão e Eva precisavam de um ambiente onde estivessem cercados da presença de Deus, ou seja, um lugar onde pudessem estar em constante união com Ele. Deus proveu exatamente esse lugar, e a Bíblia o chama de Éden, o ambiente ideal do homem. Antes de criar o homem, Deus preparou o ambiente perfeitamente adequado a ele. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis capítulo 2, versos 7 ao 9 e do 15 ao 17. A Bíblia diz que o Senhor tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste. O uso do pretérito mais que perfeito aqui sugere que Deus planejou o jardim antes de formar o homem que deveria cuidar dele. Tomando como base a descrição, o jardim do Éden deve ter sido um lugar lindo e muito agradável. Isso era de se esperar, já que Deus pretendia que o jardim fosse um lugar para sua maior criação. A palavra Éden é uma transliteração direta do hebraico. Embora sua origem seja incerta, ela é provavelmente uma derivação da raiz primitiva Adam, que significa suave ou agradável. Conforme Gênesis 2, verso 8 e 15, Éden significa prazer ou deleite. O jardim do Éden, portanto, também poderia ser chamado de jardim do deleite. Em outras partes do Antigo Testamento, particularmente em Isaías e Ezequiel, o texto se refere ao Éden como jardim de Deus ou jardim do Senhor. Todos estes significados reunidos mostram que o jardim do Éden era muito mais do que simplesmente um local geográfico. Ele representava um estado de comunhão pura, completa e ininterrupta entre Deus e o homem. O Éden era um ponto especial na terra que Deus escolheu, onde o mundo invisível tocava o mundo visível, ou seja, onde o espiritual encontrava-se com o físico. O jardim era uma porta aberta entre o céu e a terra, um local que a presença de Deus cobria como uma nuvem. O jardim do Éden era o único lugar na terra onde havia uma porta aberta para a presença de Deus. O Éden era mais um ambiente do que um local propriamente dito. Primeiro, Deus fez o homem, em hebraico Adão, à sua própria imagem, e então o colocou em sua presença para viver, trabalhar e prosperar. O Éden era o ambiente perfeito para Adão manifestar tudo o que ele era, e com isso exibir sua glória. Ao operar plenamente, exatamente como fora criado, Adão poderia trazer glória a Deus. Enquanto permaneceu no jardim, Adão experimentou alegria perfeita e completa satisfação na presença de seu Criador. O Éden representava um estado de comunhão pura, completa e ininterrupta entre Deus e o homem.
Adão não encontrou somente a presença de Deus no jardim, mas também seu propósito. Os seres humanos não são capazes de experimentar realização completa na vida, a menos que encontrem propósito nela. A realização vem com o propósito. Deus deu a Adão um trabalho com propósito no jardim. Ele não passava seu tempo deitado preguiçosamente, estourando uvas em sua boca. Ele tinha a responsabilidade de lavrar o jardim e de cuidar dele. Por desígnio de Deus, Adão era o administrador do jardim e o mestre de toda a ordem criada. Essa era a sua glória. A glória do homem era expor e manifestar a natureza e o caráter de Deus através de seu exercício de domínio na terra, por meio de seus dons, talentos e habilidades inerentes, enchendo a terra com a glória de Deus. O propósito original de Deus se estendia para além do jardim. Ele desejava que o Éden se multiplicasse através do mundo, de forma que sua glória pudesse encher a terra. Isso também deveria ser parte da glória do homem. Dentro do ambiente do jardim, Deus fez Eva para ser a amiga, a parceira e a companheira de Adão. Então, Deus disse a eles: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Gênesis 1, verso 28. Ser fértil significa produzir o que está dentro e expor a glória que está oculta. Ser fértil significa ser produtivo e reproduzir-se. Qual é a verdadeira glória de uma macieira? É produzir maçãs. Tudo o que é necessário para a produção de maçãs já está na árvore, mas até que o fruto vermelho e maduro tenha surgido nos galhos, a árvore ainda não terá exibido sua glória ou completamente cumprido o propósito de Deus para ela. Em Mateus 21, verso 19, Jesus amaldiçoou uma figueira infrutífera. E em Lucas 13, versos 6 ao 9, Jesus narra a parábola sobre o proprietário de uma vinha que quis que seu servo cortasse uma figueira que não havia produzido nenhum fruto em 3 anos. A fertilidade é importante para Deus. Ela é parte do projeto criativo dele e é fundamental à sua natureza. Deus instruiu a Adão e Eva a crescerem em número e a encherem a terra. A versão Almeida Revista e Corrigida de Gênesis 1, verso 28 diz: multiplicai-vos e enchei a terra. Todas essas palavras envolvem os princípios de reprodução e duplicação. Deus não queria apenas que eles se reproduzissem tendo filhos, mas também que reproduzissem seu meio ambiente. O que Deus estava de fato dizendo era: Adão, comece aqui neste jardim. Quero que você e Eva tenham filhos, muitos filhos. Quero que vocês cultivem uma semeadura justa de filhos, que crescerá amando minha presença da mesma forma que vocês. E desejo que vocês, através de seus filhos, dupliquem infinitamente este paraíso, este Éden da minha presença, até que toda a terra seja cheia da minha glória. Esse era um grande projeto digno da mente de um Criador infinito e onipotente. Adão e Eva foram projetados para operarem em comunhão com Deus. Sua presença era o único ambiente de que precisavam. Sob a cobertura de Deus, eles estavam completamente livres para serem frutíferos, para se multiplicarem e para se tornarem tudo o que Deus intencionava que fossem. A presença de Deus era o único lugar onde eles poderiam atingir a plenitude como pessoas e exibir sua glória plenamente. E era também o único lugar onde a glória do Senhor poderia brilhar através deles.
É importante compreender a diferença entre a presença de Deus e a glória de Deus. Muitos crentes hoje em dia cometem o erro de igualar os dois conceitos, quando, na verdade, eles são muito diferentes. A presença de Deus é a sua manifestação ativa que enche o ambiente onde a criação existe e vive. Presença significa pré-sentido, ou seja, nós recebemos uma noção de Deus antes de ele se manifestar completamente. A presença de Deus é o seu ambiente pré-determinado para nós operarmos e sermos prósperos. A presença de Deus é a sua manifestação ativa que enche o ambiente no qual a criação existe e vive. A glória de Deus, por outro lado, é o caráter e os atributos de Deus em plena manifestação. Enquanto a presença de Deus é um ambiente bem real, porém invisível, a glória de Deus é algo concreto e observável, que nos mostra como Ele é. A glória de Deus pode estar escondida, mas nunca é invisível. Quando Moisés desceu do Monte Sinai com as placas de pedra contendo os 10 mandamentos, a Bíblia diz que sua face estava luminosa, porque ele havia estado na presença de Deus. Veja Êxodo 24, versos 29 e 25. Havia um brilho prolongado da glória divina sobre a face de Moisés, algo tão tangível e visível que Moisés cobriu-se com um véu a fim de escondê-la. No jardim do Éden, tanto a presença quanto a glória de Deus cercavam e definiam a vida do primeiro casal humano. Adão e Eva nunca foram a um culto de adoração. Sua adoração era ter comunhão constante com Deus e ser tudo o que ele havia planejado que fossem ao criá-los. Eles nunca jejuavam ou oravam porque estavam em constante comunhão com seu Criador. Eles não precisavam ter uma Bíblia para ler, porque estavam sempre na presença da própria palavra viva. A presença de Deus sempre foi o ambiente favorável para o homem ser tudo o que tem potencial para ser, e ela é a porta aberta para todas as demais coisas. Somente quando estamos em um relacionamento correto e pleno com Deus é que podemos nos conscientizar de nosso potencial maior. Alguns estudiosos creem que Adão e Eva não precisavam usar roupas físicas, porque usavam a glória manifesta e tangível de Deus, o que nos ajuda a entender melhor a declaração de Gênesis 3, verso 7. Após perderem a glória como resultado da queda, eles perceberam que estavam nus. No ambiente do Éden, Adão e Eva usufruíam desse relacionamento, equipados com tudo de que precisavam para cumprir o propósito de Deus. Eles foram colocados na posição iminente de encherem a terra com a glória do Senhor. O que foi, então, que saiu errado? Confusão no paraíso. No terceiro capítulo de Gênesis, Moisés registra a queda da humanidade e a perda de um estado de relacionamento perfeito com Deus, com as seguintes palavras: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso,
desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que estava com ela, e ele o comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Gênesis 3, versos 1 ao 7. Uma das características significativas do ambiente do Éden era a liberdade. Adão e Eva foram criados como seres autônomos e responsáveis moralmente. Eles eram livres para escolher se andariam na liberdade do caminho brilhante da submissão e obediência a Deus, ou se trilhariam a estrada sem saída da desobediência e da rebelião. Esta liberdade de escolha, juntamente com seu relacionamento de amor com Deus, consciente e contínuo, ocupava o centro de seu ser, e é o que os fazia humanos, e não robôs, distinguindo-os das classes mais elementares de criaturas. A verdadeira liberdade sempre vem com limites, e a obediência só é significativa quando padrões de comportamento existem. Essa é a razão por que Deus identificou uma árvore em particular no jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e determinou que ela permanecesse fora dos limites de acesso para Adão e Eva. É bem possível que qualquer pensamento de insubmissão ou desobediência a Deus jamais tenha sequer penetrado as mentes de Adão e Eva, até o dia em que Eva teve sua conversa com o adversário. Disfarçado de serpente, Satanás, líder dos anjos caídos, aquele mentiroso e pai das mentiras, João 8, versos 44, que possuía o poder da morte, Hebreus 2, verso 14, enganou e tentou a Eva. Juntos, ela e seu marido trocaram seus direitos de primogenitura como corregentes com seu Criador, por promessas falsas de esclarecimento e iluminação e uma busca por glória ilegítima. Eles entregaram sua posição nobre a um malvado aspirante ao trono. Gênesis 3, verso 7, diz que depois que Adão e Eva comeram do fruto proibido, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Essa declaração revela muito mais do que simplesmente o tipo de guarda-roupa que eles usavam. Até então, Adão e Eva haviam usufruído da cobertura ininterrupta da presença de Deus. Agora, devido ao pecado, essa cobertura havia acabado e eles estavam longe de Deus, nus e expostos, tremendo diante do olhar ofuscante da santidade do Senhor. Num piscar de olhos, tudo havia mudado. A comunhão aconchegante e a alegria dos passeios com o Senhor no jardim, quando soprava a brisa do dia. Gênesis 3, verso 8, havia terminado. Sua pureza simples e a confiança inocente que havia caracterizado seus relacionamentos um com o outro e com Deus haviam chegado ao fim. Sua noção de propósito e seus status de realeza foram extintos. Os governantes haviam se transformado em fugitivos. Tudo o que Deus faz em relação ao homem tem o propósito de redimi-lo. Deus os expulsou do jardim para o seu próprio bem e também a fim de proteger sua presença. Satanás e seus anjos haviam sido lançados fora do céu quando ameaçaram contaminá-lo com sua rebelião. Adão e Eva foram lançados fora do Éden pela mesma razão. No julgamento, entretanto, houve misericórdia. Se Adão e Eva tivessem ficado no jardim, eles poderiam vir a comer da árvore da vida e acabariam por ser condenados a permanecer para sempre em sua condição de caída. Veja Gênesis 3, verso 22.
Tudo o que Deus faz em relação ao homem tem o propósito de redimi-lo. Expulsar Adão e Eva do jardim do Éden não foi diferente disso. Deus os mandou embora do jardim para proteger a eles e aos seus descendentes, até que ele pudesse cumprir seu plano de restaurá-los ao seu estado original. Calculando o preço da rebelião. Fora do ambiente de cobertura da presença de Deus, o homem não é capaz de se desenvolver adequadamente. Fomos criados para o Éden, e fora dele estamos, fora de nosso habitat natural. Qual foi o preço da rebelião para Adão e Eva, e através deles, para toda a raça humana? Podemos responder melhor a essa pergunta se levarmos em consideração duas coisas. Primeiro, o que o homem não perdeu na queda, e segundo, o que ele efetivamente perdeu. Existem ao menos 6 coisas que o homem não perdeu com a queda, embora esta tenha realmente alterado sua qualidade e caráter. Primeiro, o homem não perdeu o céu. Por favor, compreenda bem o que estou dizendo. É impossível perder algo que você nunca teve. O homem não foi criado para o céu, e sim para a terra, especificamente para o Éden. O céu é a esfera de Deus e o domínio de sua presença santa. A terra era a esfera do homem, e o Éden era o lugar onde ambas as esferas se tocavam. O Salmo 115, verso 16 diz: Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. Hoje, nós que somos crentes ansiamos pelo céu como nosso lar eterno. Filipenses 3, verso 20 diz que somos cidadãos do céu. E a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 4, diz que temos uma herança espiritual guardada no céu. Mas no início fomos projetados para a terra. Satanás e seus anjos perderam o céu, mas o homem não, inclusive porque nós não havíamos nunca possuído o céu. A Bíblia começa na terra e termina na nova terra. Será que isso acontece porque nosso céu será na nova terra, onde o tabernáculo, habitação de Deus, está com os homens, com os quais ele viverá? Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse 21, verso 3. Deus restaurará o que o homem perdeu. Segundo, o homem não perdeu a terra. A terra ainda é o nosso lar, o ambiente onde vivemos, respiramos, trabalhamos, brincamos e morremos. O que nós realmente perdemos, entretanto, foi nosso domínio da terra. Não importa o quanto tenhamos domesticado a terra, o fogo, o ar e a água, e o quanto tenhamos aprendido a sobreviver e até a prosperar em um ambiente basicamente hostil e ameaçador. Já não somos mais verdadeiramente mestres do domínio terrestre. Afastamo-nos muito da posição privilegiada e soberana que usufruímos na criação e nos encontramos nesta dispensação de obra redentora de Deus, impotentes para retornarmos plenamente ao nosso primeiro estado. Terceiro, o homem não perdeu seu espírito. Ainda somos seres espirituais e diferentes de todas as outras criaturas. Possuímos uma natureza espiritual que, sendo ela boa ou má, pecaminosa ou justa, vive eternamente. Isso é parte da imagem divina de Deus que Ele colocou dentro de cada um de nós. Quarto, o homem não perdeu seu corpo. Da mesma forma que a vida no espaço requer um traje espacial, a vida na Terra exige um traje terrestre. Deus elaborou nossos corpos físicos de forma a serem adequados ao ambiente terrestre que Ele preparou para nós. O pecado corrompeu tanto nossos corpos como a terra, de forma que nenhum dos dois funciona
tão bem quanto deveria, e a harmonia natural que um dia existiu entre os dois já não existe. A vida no jardim era alegre e cheia de propósito. Hoje, fora do jardim, longe da presença de Deus, ela é uma luta difícil e frequentemente vazia. Aquilo que antes era imortal tornou-se mortal, ou cheio de morte. Quinto, o homem não perdeu a sua alma. Por alma, quero dizer nossa capacidade mental plena. A alma consiste em mente, vontade e emoções. Cada um de nós possui uma mente que pensa, emoções que sentem e uma vontade que age. Somos seres conscientes e independentes, com liberdade de escolha, exatamente da forma como fomos criados por Deus. Por causa da queda, no entanto, temos uma natureza pecaminosa que nos leva a fazer escolhas erradas. Nossa vontade tornou-se uma vítima de nossa natureza decaída e corrupta. Nosso desejo é dominado por nossa vontade. Somos escravos da nossa natureza pecaminosa e sozinhos somos incapazes de vencê-la. Mesmo quando desejamos fazer a coisa certa, nossa vontade pecaminosa nos leva a fazer o contrário. Paulo, o escritor do Novo Testamento, descreveu seu dilema de forma perfeita quando escreveu: No entanto, o que faço? Pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Romanos capítulo 7, versículo 15, capítulo 17, versículo 18 e 21. Paulo prossegue dizendo que somente em Cristo podemos encontrar libertação desse cativeiro. Sexto, o homem não perdeu seu potencial. Mesmo em nosso estado decaído, a raça humana possui um potencial enorme. Potencial significa poder não canalizado, habilidade não usada, sonhos não realizados, promessas não cumpridas. Outra forma de definir potencial é como a glória não revelada. Deus sempre enxerga em nós mais do que vemos em nós mesmos. Costumo dizer com frequência que Deus vê coisas em nós que todas as outras pessoas ignoram. O pecado tem nos cegado e impedido de ver quem realmente somos e o que realmente somos capazes de ser e fazer. Precisamos da presença e do poder de Deus para nos ajudar a trazer à vida o potencial, a glória que jaz adormecido dentro de nós. Os tesouros perdidos do homem. Se na queda o homem não perdeu o céu, a terra, seu espírito, seu corpo, sua alma e seu potencial, então, o que foi que ele realmente perdeu? Primeiro, o homem perdeu sua pureza. A palavra pureza é outra palavra para santidade. Ambas as palavras comunicam a ideia de limpeza, de estar sem manchas, marcas ou imperfeições. Outra ideia que se relaciona à pureza é a da transparência, significando nenhuma sombra de engano ou falsidade. Qual foi a primeira coisa que Adão e Eva fizeram depois de desobedecerem a Deus? Eles mentiram e tentaram encobrir suas ações. Tentaram também jogar a culpa um no outro. Adão culpou Eva por dar-lhe a fruta e até insinuou que Deus era culpado por ter lhe dado Eva. Eva, por sua vez, culpou a serpente por enganá-la. A perda da pureza significa a perda da honestidade e da transparência, e implica em uma vida caracterizada por mentiras e engano. Adão e Eva tentaram encobrir seu pecado
e desde então a humanidade tem sido uma corrida de encobrimentos. Em contraste, a pureza e a santidade estão relacionadas com a integridade. A palavra integridade, que significa algo completo ou não dividido, está relacionada com a palavra integrar, que significa unir ou formar um todo unificado. Em outras palavras, integridade tem a ver com unidade. Pureza e santidade significam que o que dizemos e o que fazemos é a mesma coisa. Não há diferença entre nossa vida pública e nossa vida particular. Isso é integridade. Outra palavra para pureza, santidade e integridade é glória. Foi isso que Adão e Eva perderam. A impureza alimenta a hipocrisia. Antes da queda, eles usufruíam de transparência e confiança perfeitas em seus relacionamentos. Depois disso, eles tornaram-se incapazes de serem honestos com Deus, um com o outro e até mesmo consigo mesmos. Segundo, o homem perdeu o Espírito Santo. Quando Adão e Eva pecaram, a presença pessoal do Senhor em suas vidas, o Espírito Santo partiu. Sua ausência os limitou, porque o conhecimento, a sabedoria, o poder, os dons e o fruto que ele provia, coisas às quais eles não davam o devido valor, simplesmente desapareceram. Tornou-se impossível para eles operarem adequadamente ou compreender completamente quem e o que eles eram e de que eram capazes. Esta realidade ainda nos acompanha hoje. Sem o Espírito Santo, o homem não pode experimentar sua glória plenamente. Terceiro, o homem perdeu o Éden, a presença protetora de Deus. Depois de expulsar Adão e Eva, Deus colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Gênesis 3, verso 24. A palavra querubim é uma palavra plural. O caminho de volta para o Éden era guardado por pelo menos 2 anjos, mas é possível que houvesse uma tropa inteira deles. Com essa expulsão, Deus realizou 2 coisas. Ele protegeu seu ambiente santo da presença contaminadora do homem pecador e protegeu o homem pecador de comer da árvore da vida e, portanto, de viver para sempre em condenação eterna. Se o homem tivesse comido da árvore da vida em seu estado decaído e contaminado, ele estaria condenado a ser um pecador permanente e eterno. Deus, em sua sabedoria e graça perfeitas, protegeu o homem de sua condenação eterna e deu-lhe a esperança da redenção das gerações futuras, ainda não entranhas de Adão. A consequência imediata e de longo prazo da queda era que o homem, espiritualmente debilitado pelo pecado, teria que tentar viver em um ambiente para o qual ele não havia sido projetado. No jardim, a vida era cheia de propósito, e mesmo o trabalho de cuidar do jardim não era cansativo, porque Adão e Eva estavam cumprindo sua glória natural. Fora do jardim, entretanto, o ambiente era hostil e resistente. A vida tornou-se um ciclo contínuo de sangue, lágrimas, labuta e suor. Quarto, o homem perdeu a plenitude da glória de Deus. Sem a presença protetora de Deus e sem o seu Espírito habitando neles, Adão e Eva não conseguiam expressar completamente nem mesmo sua própria glória, muito menos a glória de Deus. Apesar do pecado, o homem ainda possui a imagem de Deus, embora esta estivesse manchada e distorcida. A glória latente de Deus neles não podia ser expressa, porque estava enterrada sob a pecaminosidade de sua natureza carnal. Quinto, o homem perdeu o domínio sobre a terra. Satanás usou de truques e engano para induzir Adão e Eva
a desobedecerem a Deus. Por sua própria escolha, eles perderam seu domínio sobre toda a estrutura criada. Aqueles que foram criados para governar entregaram sua coroa e seu selo de autoridade a um querubim desempregado. A verdadeira glória dos filhos dos homens tem sido, desde então, enterrada sob a confusão, a ignorância e a frustração da queda. Sexto, o homem perdeu seu senso de propósito. Conforme as gerações passavam, o homem rapidamente esqueceu-se de quem ele era, de por que ele estava aqui, de onde havia vindo e para onde estava indo. A vida tornou-se uma chateação diária, cheia de temor, desespero e depressão. Tendo perdido o Éden, o homem ficou fora de seu ambiente natural e passou a funcionar mal. Temos funcionado mal desde aquela época, lutando duramente para responder a essas perguntas e encontrar um caminho de volta ao lugar a que um dia pertencemos. A presença de Deus guarda o propósito do homem. Sem a presença de Deus, o homem não possui propósito, e sem propósito, a vida não passa de um experimento. Perdido, inquieto e errante. Encontramos no relato bíblico de Caim um exemplo perfeito desse estado de confusão do homem. Como você deve se lembrar, Caim era o filho primogênito de Adão e Eva, que assassinou seu irmão Abel. Veja Gênesis 4, verso 1 a 8. Ao pronunciar a sentença sobre Caim por seu delito, Deus disse: agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Gênesis 4, verso 11 e 12. Um fugitivo errante pelo mundo. Isso descreve a humanidade inteira desde a queda. Que efeito o julgamento de Deus teve sobre Caim? Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Gênesis 4, versos 13 ao 16. Caim considerava sua punição insuportável e estava dominado pela autodepreciação. Fora da presença de Deus, desenvolvemos ódio por nós mesmos. Confrontado com sua perda, Caim desenvolveu um desejo pela morte, e somente a intervenção específica de Deus impediu que isso acontecesse. É interessante notar que para Caim, a coisa mais insuportável não era a possibilidade da morte, mas sim a perda da presença de Deus, a face de Deus. O restante do capítulo 4 de Gênesis fala sobre Lameque, o tataraneto de Caim, que foi um assassino ainda maior que seu ancestral. Depois disso, a linhagem familiar de Caim desapareceu das Escrituras. Caim representa os milhões de pessoas através da história, até os nossos dias de hoje, cuja glória nunca aparece. Tais indivíduos, exatamente como Caim, são fugitivos errantes sobre a terra, sem propósito ou significado. Caim jamais manifestou sua verdadeira glória. Nunca saberemos quem ele poderia ter vindo a se tornar. Protegendo o ambiente de Deus. Uma das maiores questões em nosso mundo hoje é a proteção do nosso ambiente natural. A redução da camada de ozônio, o acúmulo do dióxido de carbono, o aquecimento global, a destruição das florestas tropicais, a extinção das espécies.
e a disponibilidade e qualidade da água potável são as principais preocupações nas mentes de muitas pessoas ao redor do globo. No passado, imensos vazamentos de óleo de superpetroleiros danificados ganharam atenção mundial em meio ao temor e à especulação sobre o quanto seriam prejudiciais ao meio ambiente. A explosão e o vazamento radioativo na usina de energia nuclear de Chernobyl, na ex-União Soviética, enviaram ondas de medo ao mundo inteiro. Nossa preocupação pelo meio ambiente da Terra revela dois fatos sobre nós. Primeiro, que ainda temos o espírito de domínio sobre a estrutura criada que Deus nos deu no princípio. Apesar de nossa natureza pecaminosa, ainda possuímos um interesse de proprietários, como senhores supremos da terra. Segundo, a preocupação demonstra o péssimo trabalho que realizamos ao cuidar do planeta. Desde a queda, temos sido fugitivos em nosso próprio domínio e de muitas formas perdemos o controle sobre ele. Agora estamos nos arrastando para reconquistar esse controle. Mesmo sendo criaturas decaídas, conseguimos entender a importância de proteger nosso ambiente. Deus também compreende a importância de proteger seu meio ambiente. O pecado tornou necessário para Deus remover o homem de sua presença. Deus é muito zeloso com relação a seu nome e sua santidade. Ele protege seu próprio meio ambiente, porque sua natureza e função assim o exigem. Essa é a razão pela qual Deus não poderia jamais ignorar o pecado. Ele precisava fazer algo a respeito dele, pois o pecado perturbava a sua presença e, portanto, perturbava também a sua glória. O pecado ameaçava a integridade de toda a criação de Deus em sua ordem perfeita. Na verdade, o pecado era algo tão sério para Deus que ele enviou seu único filho para livrar-se dele morrendo na cruz. A presença de Deus é a prioridade dele e é a nossa necessidade. Portanto, proteger a presença de Deus também deveria ser prioridade para nós. Na raiz do pecado está a rebelião contra a vontade conhecida de Deus. Foi exatamente isso que Adão e Eva fizeram. Eles não mentiram. Não foi esse seu primeiro pecado. Eles não roubaram, não amaldiçoaram, não assassinaram, não cometeram pecado sexual, não fizeram nenhuma daquelas ações que geralmente vêm à nossa mente quando falamos em pecado. Adão e Eva, de forma consciente e por sua própria vontade, rebelaram-se contra a vontade revelada de Deus. Ele lhes ordenou: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles replicaram: vamos comer dela, sim. E foi o que fizeram. Sua rebelião trouxe contaminação e Deus teve que separar-se dela. Tudo o que perturba a presença de Deus deveria ser sempre nossa maior preocupação. O julgamento de Deus sobre Adão e Eva pode parecer ter sido impiedoso, mas ele apenas demonstra as consequências do pecado. O pecado é sempre duro, amargo e destrutivo. Não podemos funcionar adequadamente sem a presença de Deus. Tampouco podemos entrar em sua presença enquanto estivermos corrompidos pela mácula do pecado. Deus nos criou à sua imagem. Ele escondeu uma parte de si mesmo dentro de nós e nos convidou a manifestar-nos nossos verdadeiros eus, ao revelarmos nosso poder de domínio, cuja fonte é o mesmo poder que ele exerce como Senhor do universo. O pecado fez com que fosse impossível cumprir nosso propósito, porque nos separou da presença de Deus. Não podemos nos transformar naquilo que Deus planejou para nós ao nos criar sem a presença dele. Entretanto, a palavra e a vontade de Deus
devem ser cumpridas. Por isso, Deus imediatamente começou a executar seu plano de restaurar-nos ao nosso meio ambiente apropriado. Mesmo como pecadores decaídos, continuamos a levar a glória de Deus ao mundo à nossa volta, escondida dentro destes vasos de barro. Veja 2 Coríntios 4, verso 7, que chamamos de nossos corpos. Nosso pecado retarda a presença de Deus e, consequentemente, suprime a glória dele que carregamos, impedindo-a de vir à superfície. Deus diz: farei o que for necessário para recolocá-los no ambiente correto, a fim de que possam verdadeiramente refletir e exibir minha glória. Farei o que for necessário para que vocês se tornem tudo o que planejei ao criá-los. Esse processo começou ainda dentro do próprio Jardim do Éden, quando Deus disse à serpente, Satanás: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3, verso 15. O Filho de Deus, a descendência da mulher, viria e esmagaria a cabeça do autor do pecado e pai das mentiras. O salário para o pecado do homem é a morte, mas Deus disse: eu mesmo o receberei. Deus nos criou para manifestarmos sua glória. Ele fará o que precisar para nos restaurar para si mesmo e para ver sua glória revelada em nós. Princípios. Primeiro, a fim de sermos iguais a Deus, devemos conhecer a Deus, e para isso devemos gastar tempo na presença dele. Segundo, antes de criar o homem, Deus preparou o ambiente perfeitamente adequado para ele. Terceiro, o Éden representava um estado de comunhão pura, completa e ininterrupta entre Deus e o homem. Quarto, o propósito original de Deus era que o Éden fosse reproduzido em todo o mundo, de forma que sua glória verdadeiramente enchesse a terra. Quinto, a presença de Deus é a sua manifestação ativa que preenche o ambiente em que a criação existe e vive. Sexto, tudo o que Deus fez em relação ao homem tem o propósito de redimi-lo. Sétimo, fora do ambiente da presença protetora de Deus, o homem não pode funcionar de forma adequada. Oitavo, na raiz do pecado se encontra a rebelião contra a vontade conhecida de Deus. Nono, Deus fará o que precisar para restaurar-nos a si mesmo e para ver sua glória revelada em nós.